Fala galera, grupo de estudos, vamos então para mais uma aula agora, dando de fato início ao nosso estudo da potenciometria. E na aula de hoje nós vamos então estar iniciando os conceitos principais que a gente introduziu na aula passada, dando uma breve revisão sobre a eletroquímica, também chamada de eletroanalítica, aqui na análise instrumental. Então vamos lá, a potenciometria vai ser então baseada na medida do potencial de uma célula eletroquímica na ausência de corrente. Então, como a gente disse na aula passada, né, isso caracteriza uma célula galvânica, ou chamadas pilhas, que a gente via lá na física. Então vamos lá. Com isso, a gente vai introduzir agora o que a gente chama de eletrodo de referência e eletrodo indicador. Bom, o eletrodo de referência aqui sempre vai ser aquele que vai possuir um potencial, que a gente vai chamar de potencial de RF, ou potencial de referência, conhecido. Ele não vai variar e ele vai ser independente da concentração dos íons em solução. Então, isso vai caracterizar o nosso eletrodo de referência aqui na potenciometria. Então, ele vai sempre ter um potencial conhecido. Já o eletrodo indicador, geralmente vai ser o potencial que nós vamos querer medir, ou seja, representar por EIND. Então, ele vai ser justamente geralmente a nossa amostra. Então, sempre que a gente for falar agora de cátodo e anodo, na verdade, a gente vai começar a chamar de eletrodo de referência e eletrodo indicador, ok? Além disso, a ponte salina, né, ela vai ser responsável por gerar o chamado potencial de junção líquida que a gente introduziu na aula passada, que a gente vai começar a discutir melhor na aula de hoje. Então, o chamado EJ. Então, para toda célula eletroquímica que a gente estiver trabalhando, o potencial da célula vai ser determinado pelo potencial do indicador, menos o potencial de referência, mais o potencial de junção. Como eu disse anteriormente, o potencial de junção normalmente ele é desprezível, às vezes ele não entra no cálculo de fato, mas é sempre importante te lembrar que ele vai estar ali definido na fórmula genérica do potencial da célula que a gente vai estar lendo. Então, vamos falar sobre ele especificamente agora, a partir de agora, né? Então, vamos lá. O potencial de junção ele vai ser um resultado das diferentes mobilidades dos íons e da, consequentemente, separação de cargas, ou seja, a ponte salina, ela tá responsável pelo equilíbrio, o balanço de cargas no meu sistema, ela vai provocar essa separação e a diferente mobilidade dos íons através das membranas e das interfaces entre as duas soluções. E, como eu disse anteriormente, normalmente possui um valor pequeno, muito pequeno. E aí, por isso, a gente pode negligenciar ele. Porém, nem em todo caso. A gente vai ver quando a gente começar a estudar os eletrodos de membrana de vidro como que esse potencial é desenvolvido. Falando agora dos eletrodos de referência, existem basicamente três eletrodos mais comuns. Que vão, como eu disse anteriormente, né, possuem um potencial constante conhecido em relação ao EPH, ou seja, o eletrodo padrão de hidrogênio. E aí, o primeiro deles é justamente o eletrodo padrão de hidrogênio, que é baseado na redução dos prótons a gás hidrogênio, gerando um potencial por convenção de 0 mV. Se a gente fosse representar o esquema, né, da pilha, a notação da pilha, seria isso, né? A gente tem aqui o eletrodo de platina no estado sólido. Então, a gente precisa aqui de uma barra para poder representar a separação entre o gás e o hidrogênio, agora já que está mudando o estado físico. Que, entre parênteses, está a pressão parcial. Além disso, depois a gente tem o íons H+, que aqui a gente tem, no caso, a sua respectiva atividade de íons H+, que vai estar aqui em mol por litro, que a gente falou na aula passada. Se você não assistiu a aula passada, recomendo que você assista para entender o que vem a ser atividade. E a equação de Nernst aplicada para esse eletrodo de referência vai ser justamente o potencial padrão menos 59,15 sobre 2, lembrando que isso aqui está em milivolts, consequentemente o E0 e o potencial de referência também vão ter que estar em milivolts se a gente utilizar essa relação, sobre 2. Por quê? O que é 2? É o número de elétrons, então o número de elétrons envolvidos na semi-reação. Log de pressão parcial do gás hidrogênio, já que ele é a espécie reduzida, certo? Sobre a concentração de íons H+, ao quadrado, já que é o coeficiente estequiométrico aqui na semi-reação. Show? Então, isso você pode lembrar, isso é basicamente a aplicação da equação de Nernst que a gente usava pela mesma forma, tanto lá em quantia e quali. 2. E aí, só que ele tem limitações, né? Esse potencial tem limitações, e é por isso que a gente não costuma utilizar ele em laboratórios. Porque, além de ser difícil construção, possui difícil manutenção. Então, você precisa de uma pressão específica do seu gás. Além disso, gerar esse gás não é tão simples assim, tá certo?
Então, para isso, a gente recorre a outros eletrodos, que são o de calomilano saturado, que é o que a gente vai falar agora, e o de prata, cloreto de prata, que é o mais utilizado. Então, o eletrodo de calomilano saturado, ele é feito de mercúrio, na forma de cloreto de mercúrio, que é baseado na redução ao metal, ao líquido de mercúrio e íons cloreto. Então, se a gente fosse representar, né, a notação da pilha seria o quê? O mercúrio na sua forma líquida, o cloreto de mercúrio, no caso, saturado, e cloreto de potássio, cuja concentração pode variar. No geral, a gente utiliza a sua forma saturada. E com isso, a gente tem diferentes potenciais de acordo com a concentração do meu íon cloreto, porque se a gente observar a equação de Nernst, a única medida de concentração que eu tenho é a dos íons cloreto, até porque ele é o único que está em solução aquosa. Aqui é o estado sólido, aqui é o estado líquido. O estado líquido a gente não consegue medir a concentração, não entra no cálculo da constante de equilíbrio, se a gente lembrar isso lá de Física 1. Então, o potencial de referência para esse caso, para o eletrodo de calomilano, vai ser dado pelo potencial padrão de redução de cloreto do calomilano, menos 59,15 sobre 2, porque 2 elétrons, vezes o log da concentração de cloreto elevado ao quadrado, porque tem o coeficiente estequiométrico dele aqui. Mais uma vez, por que o mercúrio não entra? Porque ele está no estado líquido. Estado líquido não entra na constante. E aí, aqui a gente tem a tabela, né, de concentração de cloreto, 3,5 mol por litro, e saturado, e os seus respectivos potenciais padrão a serem utilizados. Lembrando, não é necessário gravar esses valores, eles são só valores tabelados para você perceber a diferença da concentração que eu tenho no sistema e o seu respectivo potencial padrão que vai desenvolver. Algumas observações em relação a esse eletrodo. Primeiro, ele reage com muito menos componentes do que a prata. Isso caracteriza um eletrodo muito seletivo. Ou seja, ele evita então a obstrução do eletrodo com essa característica. Porém, ele possui uma maior toxicidade. Então, isso não traz para a gente uma grande vantagem utilizar o calomilano como referência em certas análises, sendo necessário a gente recorrer então para o nosso terceiro eletrodo de referência, que é o tão famoso prata cloreto de prata, que é comum a gente ter nos laboratórios, que é baseado na redução, né, do cloreto de prata a prata sólida e íons cloreto. Mais uma vez, então, na equação de Nernst, a única concentração que vai influenciar no meu potencial vai ser a concentração de cloreto. Tanto é que aqui a gente percebe até uma diferença em comparação com os demais, porque nos outros a gente tinha 2 elétrons envolvidos, aqui a gente tem apenas um. Então a notação da pilha está aqui, e o potencial de referência vai ser dado pelo potencial de redução da prata cloreto de prata, desse binômio, menos 59,15 sobre 1, que eu não preciso representar, vezes o log da concentração de cloreto. E aqui está, mais uma vez, a tabela, né, da concentração de cloreto e o respectivo potencial padrão assumido pelo eletrodo, tá certo? Então isso, mais uma vez, varia conforme a concentração. E aí, observações, né? Primeiro, ele pode ser usado em temperaturas altas, ao contrário do eletrodo de calomilano, porque o eletrodo de calomilano pode se decompor, então eu não consigo também utilizar o calomilano nesse tipo de situação, e ele é facilmente construído em laboratório, por isso é o mais utilizado. Bom, esses então são os nossos 3 eletrodos de referência principais. Vamos falar agora dos eletrodos indicadores, que são os eletrodos que vão responder à minha espécie de interesse de forma rápida e reprodutível, de preferência, e deve ser seletivo em relação a este analito. Então, essas características são as que vão definir um ótimo eletrodo indicador. Então, nós vamos falar a partir de agora dos diferentes tipos de eletrodos indicador que existem. Ou seja, a gente tem os eletrodos indicador de membrana, de vidro, os eletrodos de membrana líquida, de membrana sólida e o eletrodo para gases e também para fluoreto, ok? A gente vai falar comumente até o do fluoreto, esses 4. Então a gente vai focar no membrana de vidro, membrana líquida, membrana sólida e fluoreto. Esses vão ser os 4 que a gente vai dar o foco, que são os que geralmente é abordado na disciplina. Então vamos lá. Começando pelos eletrodos indicadores de membrana. Bom, como eu disse, né, as membranas elas podem ser permeáveis ou porosas ou até mesmo semipermeáveis. Então, tudo vai variar de acordo com o equipamento que eu estou utilizando. E elas devem respeitar 3 propriedades principais, que são a mínima solubilidade da minha solução de análise, ou seja, solubilidade tem que tender a 0 no meu soluto, na minha solução. Segundo, deve apresentar uma mínima condutividade elétrica que seja,
porque ela precisa permitir a migração dos íons pela membrana. Além disso, deve apresentar uma reatividade seletiva com a espécie a determinar. Essa reatividade ela pode ser por troca iônica, por complexação ou por cristalização. Então, essas três propriedades caracterizam uma membrana que vai ser utilizada como eletrodo indicador. E aí, vamos começar a falar então do eletrodo de membrana de vidro, que é um dos mais comuns e mais utilizados, principalmente para questão de determinação de pH, ok? Então, ela é uma membrana semipermeável e sensível a cátions univalentes, sobretudo aos íons H+, que é o nosso foco, claro, para pH. Então, elas são seletivas para H+, Na+, prata, lítio, amônio, entre outros cátions, e tudo de acordo com a composição do vidro. Então, qual é a composição então do vidro de fato? Basicamente, ele é composto por silicatos, ou seja, sílica, SO2, além de óxidos de um metal alcalino e também um óxido, seja ele de metal alcalino terroso ou um metal trivalente. Então, aqui a gente tem o R, representa então um metal alcalino, ou seja, a família 1A da tabela periódica, e o MO ou o M2O3 vai variar de acordo com a composição. Então, o MO, se eu estou utilizando dessa forma, vai ser um metal alcalino terroso. Se eu estou usando o M2O3, vai ser um metal trivalente. Pode ser um alumínio, pode ser algum outro, ok? E aí, qual é o principal fenômeno que vai acontecer quando eu estou falando do eletrodo de membrana de vidro? É o fenômeno da hidratação por troca iônica. É o mais comum de ser utilizado. Então aqui eu tenho representado então uma membrana de uma forma esquemática, né, simples de entender. Ou seja, a gente tem aqui no centro a minha membrana. Ao redor dela, ela vai ter as suas respectivas camadas de hidratação. E aqui eu tô como se estivesse representando os meus eletrodos de referência de uma forma um pouco diferente, né? Então, eu tô representando aqui os meus eletrodos na parte externa, onde a gente vai ter a nossa amostra, propriamente dita. Então, eu tô chamando aqui de potencial 1. E aqui eu tô chamando a parte mais interna, que é o nosso potencial de referência, o eletrodo de referência, que geralmente vai ser banhado com uma solução de HCl 0,1 mol por litro, ou seja, então estou considerando aqui qualquer um dos meus eletrodos, pode ser, por exemplo, o eletrodo de prata com eletrodo de prata, e também vai desenvolver um potencial aqui que a gente vai chamar de potencial 2. Esses potenciais estão diretamente ligados justamente à transição entre os íons H+. E de onde surgem esses meus íons H+? Bom, a gente sabe que geralmente, com o metal alcalino principal da composição de vidro, a gente tem o sódio. Então, a gente tem então que os íons H+, provenientes da solução, quando eu estou querendo fazer a medição de pH, eles vão trocar seletivamente com os íons sódio que estão na composição do vidro, gerando então o íon sódio em solução, e os íons H+, que estavam na solução, vão passar para a composição do vidro, gerando então essa parte mais sólida. Esse componente sólido, essa relação, esse vidro hidratado, né, vai se decompor em íons H+, e a sua parte, vamos chamar de aniônica, que é o próprio vidro. Então, o que vai acontecer? Esses íons H+ livres vão estar transicionando, gerando uma certa condutividade elétrica através da membrana. Então, que é uma característica óbvia que eu preciso ter nela, para mim utilizá-la. Então, gera então essas camadas de hidratação, e também eu desenvolvo o meu chamado potencial de junção ou potencial de interface, que vai ser desenvolvido de que maneira? Ora, se eu aplicar a equação de Nernst para cada um dos meus potenciais desenvolvidos, para minhas duas camadas, eu posso aplicar a seguinte relação. Pensa o seguinte, lembra, equação de Nernst é potencial igual a E0 menos 59,15 sobre N vezes log das minhas respectivas atividades ou concentração. Aqui eu vou usar a atividade para ser mais rigoroso na notação, tá certo? Porque eu não sei como que eu posso, se a minha força iônica desse sistema é desprezível ou não. Então vamos lá. Eu vou dizer que o potencial para a espécie 1 vai ser o potencial padrão. Quem vai ser o meu potencial padrão? Se eu estou trabalhando com uma membrana. Ora, se eu estou falando de uma membrana, eu não sei qual é o potencial dele. Então eu vou chamar de J1, um potencial genérico, menos 59,15 sobre N, vezes o log da atividade. Atividade de quem? Ora, a gente tem que considerar, então, a espécie reduzida para a espécie
no caso, oxidada. Só que a gente não tem aqui, em tese, uma oxidação-redução. Então, o que a gente vai entender? A gente vai entender para onde que o H+ está indo e para onde ele está saindo. Então, pensa. Se eu estou indo aqui na minha solução externa, os meus íons H+ estão migrando da solução para a minha camada de hidratação. Então, eu vou chamar, então, de atividade 1 da membrana, no caso, sobre a atividade do eletrólito 1 como posso dizer, na camada. No caso, na solução que eu estou utilizando, que para mim, então, no caso, vai ser a parte externa, já que eu estou falando da minha amostra. Então, a amostra vai ser a parte externa, enquanto que aqui o meu eletrodo de referência vai ser a parte interna. Eu posso aplicar a mesma equação de Nernst agora, então, para minha parte interna. Então, vamos lá. O E2 vai ser o quê? J2 menos 59,15 sobre N, vezes o log da atividade 2 na membrana sobre a atividade 1 na minha solução interna. Ok? Só que pensa comigo uma coisa. A membrana é a mesma para ambos, tá certo? Eu estou entrando em contato aqui na membrana, ela está conectando os dois. Então, eu posso dizer que J1 é o mesmo que o J2, certo? É um potencial genérico, então eu posso dizer que eles são iguais. Além disso, se eu estou falando que é a mesma membrana, então eu posso dizer que a atividade 1 na membrana também é a atividade 2 da membrana. Então, essas duas considerações eu posso aplicar para mim chegar numa relação que seja conclusiva para mim, que seja vantajosa para mim trabalhar e definir o potencial de junção de maneira clara. Então, o meu potencial de junção, ele vai ser determinado por o potencial 1, que é o da minha amostra, como se fosse no nosso eletrodo indicador, menos o potencial 2, que é como se fosse o nosso potencial de referência, tá certo? Porque é o que eu tenho potencial conhecido. Então, se eu fazer essa relação, eu vou conseguir cancelar alguns termos. Eu vou tentar fazer essa demonstração aqui com vocês. Então, vamos lá. Então, vamos copiar aqui, fazer essa demonstração aqui numa folha separada. Então, vamos lá. Eu vou ter potencial 1 menos potencial 2. Então, eu vou colocar J1 menos 59,15 sobre N vezes o log do A1 da membrana sobre o A1. Vou colocar apenas agora externo, para economizar. Isso eu vou estar diminuindo no meu potencial 2. Então, isso aqui tudo é igual ao meu potencial de junção. J2 menos 59,15 sobre N vezes o log de A2 membrana sobre A2 interno. Ok? Então, vamos lá. Se a gente perceber, a gente está fazendo uma subtração, certo? Então, J1 menos J2 é o mesmo termo. Então, eu já posso cancelar logo de cara aqui, J1 com J2. Já reduz um pouco. Agora, a gente vai tentar melhorar isso. Como que a gente pode fazer isso? Vamos lá. Eu vou dizer que o potencial de junção vai ser... como isso daqui vai ficar menos 59,15, isso vai ficar positivo. Então, eu vou jogar todo esse termo aqui para frente. Para não começar já logo a notação com número negativo, que é como vai ficar aqui, né? Então, eu vou colocar, vai ficar 59,15 sobre N vezes o log de A2 da membrana sobre A2 interno, menos 59,15 sobre N vezes o log do A1 da membrana sobre o A1 externo. Que tá essa nossa solução externa, que é o eletrodo de amostra. Então, a gente percebe que a gente tem 59,15 nos dois termos. Eu posso colocar em evidência. Então, eu vou colocar 59,15 sobre N vezes... Percebe que eu vou ficar agora com uma subtração de logs. Eu posso juntar tudo isso como uma divisão. O log é o log de uma divisão. Só que vai ficar uma divisão de frações. Divisão de fração, o que eu faço? Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, o que vai ficar aqui? Vai ficar log de A2 da membrana sobre o A2, no caso, interno. Isso não muda. Vezes, vou inverter essa fração. Vai ficar A1 externo sobre A2 da membrana. A1 da membrana. Ok? Lembrando o que é esse A? Esse A, lembrando que é atividade, ok? Então, percebe que agora eu tenho uma divisão. Lembra que eu considerei que A1 é igual a 2, pois já que é a mesma membrana? Então, eu posso simplesmente cortar. Então, isso permite para mim chegar à seguinte fórmula.
o EJ vai ser 59,15 vezes o log dessa divisão. E aí, eu posso representar como log dessa divisão ou reabrir de novo esse logaritmo numa diferença. Então, eu posso representar tanto 59,15 sobre n vezes o log do A2 sobre A1, certo? Ou eu posso simplesmente colocar que é 59,15 sobre n log de A2 menos 59,15 sobre n vezes o log de A1. Show? Então, essas duas fórmulas aqui são válidas. Em geral, a gente vai utilizar essa daqui porque a gente vai determinar na próxima aula a característica, né? Como que a gente calcula, então, o potencial lido de uma certa célula e chegar à fórmula genérica da potenciometria direta. Então, então a gente chega à conclusão que, se a gente fazendo essa divisão e com as devidas manipulações algébricas que a gente fez, a gente chega aqui, o nosso potencial de junção, ele é definido como 59,15 sobre n vezes o log da divisão entre no caso, A2 sobre o A1, ok? Então, essa vai ser, então, a nossa principal fórmula que a gente vai estar trabalhando aqui na potenciometria. Perdão, gente, só corrigindo aqui, na verdade, um erro que eu cometi, né? Na verdade, eu cortei os termos errados, né? Eu cortei aqui os termos interno e externo, né? No caso aqui, o correto seria eu cortar o A1 da membrana com o A2 da membrana. Então, o certo é ficar aqui, no caso, A1 sobre A2, tá? Então, no caso aqui, a gente tem 59,15 log de A1 menos 59,15 sobre n vezes log de A2. E aí, essa fórmula aqui, né, no caso, vai ser log 59,15 sobre log de A1 sobre o log de A2. Perfeito? Então, só corrigindo esse equívoco que cometi. Então, essa aqui, no caso, é a relação que vai desenvolver o potencial, representa, né, o potencial de junção. No geral, ela vai ser importante para a gente entender como eu disse, né, a equação da potenciometria direta que a gente vai discutir na próxima aula. Então, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários e até a próxima aula.